Existem jogos que causam um sentimento único na gente. E não é só pela mecânica, mas pela história, que acerta em cheio na nossa alma. Se Clair Obscur Expedition 33 te deixou com uma ressaca emocional, hoje eu trago 5 jogos que entregam uma narrativa forte, uma jornada marcante e aquela experiência imersiva na mesma vibe. Mas primeiro, antes da gente iniciar, eu tô ciente que não é apenas a história de Clair Obscur que faz esse jogo ser especial. É o conjunto de fatores, é história, é música, é diversão, é gameplay, é o que faz o videogame ser uma arte completa no entretenimento. E eu vou levar o equilíbrio disso para dar as recomendações de jogos. Então, nesse vídeo a ideia é simples: indicar jogos que recriam o sentimento, não igual Clair Obscur, mas atingindo aquele mesmo impacto através das narrativas, da progressão, aquela imersão que te prende do início ao fim, sabe? E com títulos atuais, então eu vou pegar a geração mais próxima de Clair Obscur. Vamos só esclarecer então. Primeiro ponto, eu vou avaliar a história como um todo. Segundo ponto, a imersão de gameplay. O terceiro, a música e a emoção que ela passa. E quarto, o sentimento completo da emoção que todos esses fatores trouxeram. Mas isso vai ficar umas notas em off aqui comigo, beleza? Então, bora pro primeiro. Deixa o like aí. Cyberpunk 2077. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse jogo. E eu já adianto que é um jogo incrível e muito pela sua temática. A estética cyberpunk por si só já é incrível, mas aqui eles acertam em cheio no visual, decadente, ao mesmo tempo vibrante, o estilo das pessoas, o letreiro, tudo passa essa sensação de futuro distópico, que é fascinante e assustador ao mesmo tempo. E o que realmente prende não é só o visual, mas a experiência em Night City. Ela te engole, você anda por uma esquina e pode encontrar desde alguém pedindo ajuda porque o implante deu defeito, Eu preciso do mecânico, cara! até mega corporações tentando digitalizar almas em biochips para alcançar a imortalidade. Essa mistura de absurdo, humor ácido, temas pesadas é que deixa o jogo vivo. E no centro disso tá o V, o protagonista, vivendo um drama melancólico, que é aceitar a morte ou tentar escapar dela. Cyberpunk é sobre aproveitar o tempo que resta, deixar sua marca e ainda assim uma fagulha de esperança. E eu confesso que eu tive minhas ressalvas no começo, eu evitei jogar por ser um jogo em primeira pessoa. Eu adoro o clima cyberpunk, já é uma temática que eu gosto. Mas o jogo ser em primeira pessoa era um impedimento pra mim, já que não é um estilo que eu curto tanto. E assim, por mim, qualquer coisa em terceira pessoa é melhor. Eu deixaria até a vida real em terceira pessoa se pudesse, que eu acredito que as pessoas teriam menos problema de coluna se vissem andando. Antes de ir pro próximo, rapidinho, se inscreve no canal aí, curte o vídeo, vai dar uma força muito forte se você ajudar com isso. E mais vídeos aí focados em narrativa vão sair em breve, então tamo junto, é isso. Baldur's Gate 3. Cara, eu não fazia ideia do quanto que esse jogo podia ser incrível. Eu sempre ouvi falar que Baldur's Gate inovava, que era absurdo, mas eu fui jogar com medo dele não ser tudo isso, e ele é tudo isso mesmo, e na verdade é até mais do que eu pensei que era. Esse jogo é inacreditável. Fazer uma missão nele é só uma possibilidade. Você, inclusive, tem medo da liberdade que esse jogo pode te dar, porque quando você toma uma decisão, por exemplo, você pensa 10 vezes nas consequências, porque esse jogo tem consequências. E aqui, pô, você pode fazer dezenas de coisas, negociar, enganar, invadir casas, conversar com um esquilo, acordar mortos e pedir dicas, ou simplesmente empurrar um inimigo e fazer a física trabalhar por você e você não precisar batalhar. O jogo trata a criatividade do jogador como uma regra e não como uma exceção. A gente já viu coisas assim em Zelda Breath of the Wild, por exemplo, só que aqui é de um jeito diferente. E a trilha sonora, ela abraça tudo isso com uma força muito absurda. Os coros, os temas de batalha, as melodias. É muito boa a trilha sonora. E o combate de turno, cara, é muito delicioso. Cada encontro vira uma espécie de quebra-cabeça tático. O posicionamento importa, a altura importa, o terreno importa, mas não pensa que isso te deixa
complexado, você fica pensando, pô, eu tenho que estudar o jogo. Não, você não fica se sentindo obrigado a estudar o jogo. Você quer estudar o jogo porque você se sente motivado. E isso é algo raro nos jogos hoje em dia. Então, Baldur's Gate 3 é diferenciado. E se você já gostou de Clair Obscur Expedition 33, você vai gostar de Baldur's Gate 3 também. Red Dead Redemption 2. Eu não gostaria de viver num mundo onde esse jogo não existe. Aqui a Rockstar conseguiu o impossível, que é equilibrar momentos épicos constantes com a calmaria contemplativa insana. E, sinceramente, muitas pessoas dizem que esse jogo é muito calmo, principalmente ali no começo. Eu discordo, eu acho que a narrativa dele é como deve ser, muitas vezes começa lento, só que depois que você vai pro acampamento e o jogo começa a ser. E você descobre como o jogo realmente funciona, eu acho que o jogo é momento épico atrás de momento épico, é tiroteio atrás de tiroteio, a trilha sonora é absurda e ele não fica chato, ele não enjoa, ele consegue ser extremamente épico o tempo todo e continua bom. É um absurdo essa proeza, sem nem falar nos méritos gráficos, no world building que esse jogo tem, que também é muito bom. Aqui nesse jogo tem aquela pegada de acampamento, de sensação que você tá sentindo o vapor do café antes do amanhecer. Você vê os personagens conversando, tem aquelas nuances de jeito de falar, o jeito que o Dutch fala com você, o jeito que o Dutch fala com o Micah, o jeito que é a relação do Arthur com o John. Você se sente naquele mundo e a imersão aqui é um absurdo. E mais uma vez, esse jogo consegue ser muito bom na sua narrativa, começando devagar, ficando forte, ficando épico. E ele não deixa de lado o modo calmo, o modo relaxado. Na verdade, você escolhe o jeito que você vai jogar, né? Então esse jogo tem o mérito de acompanhar o seu estado de espírito. Red Dead Redemption 2 tem tudo que um bom jogo deve ter. Uma boa história, uma boa trilha sonora, uma gameplay excelente. E eu não tenho nenhum medo de indicar esse jogo. Se você gostou de Clair Obscur, vale a tentativa. E não fique preso achando que é porque é um jogo de tiro ou porque é um jogo de andar de cavalo que você não vai gostar. Esse jogo tem tantos pontos positivos que uma coisa ou outra que você não gosta, você acaba nem percebendo enquanto você tá jogando. Fora que sair da zona de conforto sempre é muito bom, principalmente com um jogo tão bom quanto esse. Então fica a recomendação, excelente jogo. Persona 3 Reload. Agora você vai pensar, pô, mas jogo de anime? E sim, não tem como ignorar. Persona 3 Reload vale quebrar qualquer preconceito que você tenha com anime, JRPG ou RPG de turno. É uma experiência única, ímpar. Minha história com esse jogo começou em 2017, quando eu tava na faculdade. Eu vi um amigo jogando no celular, no emulador de PSP. Eu achei legal, aí eu fui atrás e também baixei pra jogar. E, meus amigos, que jogo! Esse aqui é a porta de entrada para Persona, para franquia como um todo. Então, eu não acho que precisa ter jogado os outros. Eu mesmo não joguei o 1 e o 2. E que jogo é esse? RPG de turno, ir para a escola durante o dia, matar monstros à noite, construir laços com os amigos que representam forças e os traços da personalidade, e isso conversa com o tipo de persona que você usa nas batalhas. Persona aí acaba sendo uma espécie de Pokémon que você usa para batalhar. E daí vem o nome e todo o conceito do jogo, que é a força e o tipo de amizade que você tem representa uma força interior sua que você usa na hora da batalha. Mas o que pega nesse jogo nem é a mecânica, isso eu nem preciso falar muito. É a experiência de viver uma jornada única que fala de temas intensos: a morte, a relação com as pessoas, a superação de traumas e seguir em frente sabendo que talvez não existam um amanhã. A simbologia de invocar personas dando um tiro na cabeça já diz tudo. O visual, a identidade, a música, é tudo muito único. E o final desse jogo. Joguem, apenas joguem. Não vão se arrepender. Sekiro. Se você ficou viciado na mecânica de parry de Clair Obscur, eu trouxe a cura. Nesse jogo, o parry é elevado à última potência. Aqui não tem build mirabolante, não tem número na tela, é você, sua katana e seu time.
O jogo é agressivo, ele é bem difícil, ele é justo às vezes, mas ele é bem injusto às vezes também. Ele te ensina na marra, você fica testando, morrendo, e daí que vem o nome do jogo, porque nesse jogo tem a ressurreição. Você tem uma segunda chance quando você morre, que não é uma muleta, é só um empurrão, porque na verdade o jogo tem poucas muletas, tem poucos apoios, às vezes eu queria que o jogo ajudasse mais. E no fim, Sekiro é sobre aprender, repetir, melhorar, cair, levantar e tentar até conseguir, do jeito mais difícil ou sujo possível. Talvez seja igual à vida real, mas às vezes na vida real a gente cai e não tem a segunda chance. Mas se você curtiu Clair Obscur, talvez você vá gostar de Sekiro. A ambientação dele é bem legal, a história dele, embora não seja narrativamente tão exposta, tão falada como Clair Obscur, ele é um jogo de adrenalina em si, e isso tem seu valor. A temática de samurai e Japão mitológico é muito legal. Tem umas simbologias muito boas e as batalhas são incríveis. Então você vai ter aquelas batalhas dopaminérgicas que são bem divertidas por si só. Divertidas quando você ganha, né? Porque às vezes você fica morrendo até conseguir. Eu mesmo sofri muito nesse jogo, mas eu me diverti bastante também. E essas foram as minhas indicações de jogos que eu acredito que você que jogou Clair Obscur vai se interessar. Se você sentiu falta de algum jogo que você acha que se enquadra e eu não falei, deixa aí nos comentários. Eu procurei falar os jogos que eu joguei, então muito provavelmente eu não joguei ainda, então eu vou querer saber. Se inscreve no canal, curte o vídeo e tamo junto, fiquem longe de spoilers.